Oi, fala bro, tudo certinho com você? Se tá a fim de ver coisa legal sobre inteligência artificial, vai pra lá e confere o canal Tio Wilmo AI. Eu não vi, mas a patroa assistiu e achou bem bolado, bem bolado. Então se quer dinheiro, roda a vinheta, oi! Fala, bro! Tudo bom com você? Aqui é Tio Wilmo mais uma vez, trazendo coisa legal de inteligência artificial para você. Olha só, você viu aí no começo do vídeo, né, um teste já que eu fiz aqui com o RVC, um gerador de vozes aqui e também ele muda as vozes, tá? Se você estiver aí já instalado o seu Pinóquio, que eu já ensinei aqui no canal, e aliás, agradeço aí a galera que comenta quando eu coloco algum vídeo aqui. Quando eu instalei o Pinóquio, né, como eu não mostrei a instalação de nenhum programa, um dos nossos seguidores reclamou, falou que eu não disse nada, mas é importante saber por vídeo cada passo que você deve transcorrer, né? Então aquele vídeo, a proposta era apenas de instalar o Pinóquio e lá foi dito como fazê-lo. Então se você quer aprender a instalar o Pinóquio, é o primeiro passo. Assista o vídeo aí sobre como instalar o Pinóquio, que depois que você instala o Pinóquio, as coisas ficam muito mais fáceis para você aqui, tá? Que aí você vai conseguir instalar o ConfigUI, Ford, entre outros, e o RVC. Então vou colocar aqui uma busca, RVC, e ele já vai direto aqui ó, no programa que você vai instalar. Se você selecionar o programa, ele vai dar a opção aqui de você fazer o download e assim você vai seguindo passo a passo aqui, tá? Eu não vou fazer porque o meu já está instalado, como você pode ver aqui, ó, tá prontinho para ser usado. E como eu já estou com ele operando, ó, vou clicar aqui nele e aqui, ó, já até botei para operar e agora só vou colocar aqui, ó, Open Web UI. E aí, a hora que você faz o Open Web UI, ele vai até a interface do bichão e mostra essa tela aqui. Eu ainda não aprendi como mudar a cor para escuro, tá? Então tá meio claro aqui, branco, né, a imagem, mas assim que eu aprender, eu ensino vocês aí como deixar essa tela menos cansativa, tá? Se alguém souber, comenta aqui no canal, tá? Porque eu instalei diretamente pelo Pinóquio, eu tinha expectativa que ele já ia trazê-la com a tela preta, tá? Mas ele trouxe aqui com a tela branquinha e eu realmente ainda não aprendi como mudar aqui. Então, essa é a interface do RVC. E para fazer essa brincadeira de mudar voz, né, que eu fiz aí no começo, usando a voz do Silvio, e aí Silvio, saudoso Silvio Santos, né, que nos deixou aí alguns dias atrás, a gente está prestando aí essa homenagem a ele e está aqui assim um teste que nós vamos mostrar para você e muito mais dicas aqui interessantes, tá? Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre como a coisa funciona, tá? Aqui dentro. Então, uma vez instalado, eu recomendo muito que você use o Pinóquio para instalar o RVC. Então, vai ter que assistir o vídeo lá sobre o Pinóquio primeiro aqui no canal. Aí depois você instala aqui usando o Pinóquio, o RVC Web UI, e aí vai abrir essa tela. Se o seu abrir tela preta, perfeito. O meu saiu a tela branca. Aqui ele vai ter uns menus de opções, que inclusive esse aplicativo ensina a treinar voz, não é a proposta de hoje aqui, tá? Falar a verdade, ainda nem treinei nenhuma voz minha aqui. O que eu vou fazer é aproveitar vozes já treinadas por outros usuários. E aí eu vou dizer para você a fonte, tá? É uma informação de ouro, que é onde você encontra inúmeras vozes já treinadas. E aí vale um comentário, tá? Se você quer ter textos, tá, infinitos, com entonação, como eu estou falando com vocês aqui, com os trejeitos que a gente desejar fazer durante uma fala, e não ser aquelas falas robotizadas que só fazem a partir de textos, né, usando os TTS lá. Então, assim, eu já falei aqui no canal, já até recomendei aqui programas de TTS, que é uma proposta para quem gosta de canal dark, fazer aquelas declarações, mas fica bastante robotizado, né? Por mais perfeito que seja, a gente conhece vários bons aí, como Eleven Labs, entre outros, mas o Uba Buga, que nós apresentamos aqui também, muito legal. Mas assim, cara, o segredo aqui é usar um RVC. E aqui o RVC Web UI, ele é muito simplificado, tá? Tudo que você tem que ter é um modelo já com a voz disponível. Então eu vou mostrar para vocês aqui, passo a passo, né, como obter uma voz como essa. Então eu vou dar aqui umas dicas de site para você ir buscar. Mas antes de eu dar as dicas, fica aí no canal e aprende aqui como que faz as coisas. Então aqui primeiro você vai ter aqui uma voz à disposição, que você vai baixar no canal. Normalmente as vozes vêm em dois formatos quando você faz o download. Ela tem o formato PTH e o formato index. Você vai ter que ter sempre dois arquivos, pelo menos, para gerar uma voz.
O PTH é o propriamente dito modelo, tá? E o index ele é um auxílio, um auxiliar. Ele fica salvo no seu computador e eu vou já já dizer as pastas. Você pode ver que aqui ele dá uma introdução da pasta onde ficou salvo o index. Vou dar a dica, tudo certinho, onde salva o PTH e onde salva o arquivo index. Você sempre vai precisar dos dois toda vez que você fizer ou for baixar um arquivo aí de qualquer lugar, tá? Para usar aqui. Então vamos supor que você já tenha o modelo, você vai precisar do modelo, você vai ter aqui um controle de tonalidade de voz. Ele até diz aqui, ó, mude o tom aqui. Se a voz for do mesmo sexo, não é necessário alterar. Então, ele vai sair com o padrão 0 e deixa no 0. 12, caso seja masculino para feminino. Vamos supor que você trouxe uma voz masculina para cá e você quer que ela se torne feminina. Então, você tem que subir o tom em 12 pontos para que uma voz masculina fique feminina. E menos 12, caso a voz seja feminina e você queira transformá-la em masculina. Então, você vai baixar os tons. É mais ou menos isso. Então você tem como aumentar os tons e vai de um em um, tá? Você pode ir subindo e criando dezenas de milhares de vozes distintas, ou seja, é infinito, tá? Não tem mais aquele negócio de ter uma listinha de vozes limitadas, tem que ficar lá apelando. Muitas vezes lá nos TTS você fica caçando uma ou outra voz. Então quando você tem, como eu falei já em vídeo anterior, tá? Quando você tem o controle de tudo, é espetacular, tá? Diga-se de passagem. Então eu nem perco tempo aqui querendo treinar vozes ou também preocupado em baixar vozes, tá? É muito mais interessante, muito melhor você ter um aplicativo RVC, como esse aqui. Muito melhor, porque você tem a voz, você tem o controle das tonalidades para criar outras vozes a partir de uma. Você tem os sites onde você vai baixar centenas de milhares de vozes, inclusive lembram a voz das personalidades. Essa aqui, por exemplo, é um modelo muito bem treinado. Vocês vão ver aqui, aliás, você já viu, né, no início do vídeo aí, como a voz é bem treinada. E você vai ter que, depois de escolher o tom, você vai escolher o arquivo que você gravou um áudio. Tanto você pode buscar de um áudio que você tenha de alguém falando, ou você mesmo, que tenha gravado algum áudio. Eu gosto eu mesmo de gravar meus áudios, porque eu já sei que na minha fala, né, eu posso brincar com a entonação que eu quiser, fazer as brincadeiras de ruídos, de vozes e tudo mais, faço o que eu quero, aí depois eu só troco para uma voz específica, que pode ser uma voz de um narrador melhor do que eu, pode ser a voz de uma personalidade, pode ser uma voz de criança, uma voz de mulher, e eu que brinco com as tonalidades, tá? Então fica muito mais interessante do que a preguiça simples de copiar textos do ChatGPT, jogar num TTS e fazer ali aquelas vozes robotizadas. Cada um tem a sua virtude. A grande vantagem de fazer vídeos a partir do TTS é que ainda o YouTube e outros canais, TikTok, ainda rentabilizam bem com os canais Dark, né? Que é onde a pessoa não usa nada dela, né? Basicamente, a menos que para ser Dark você parte do princípio que você não usou nenhum recurso seu pessoal, você sempre copiou da inteligência artificial 100% de todo o conteúdo e criou um canal Dark lá, em 15, 20 minutos você faz um vídeo, posta, né? Mas a gente não sabe quanto tempo essa beleza vai durar, tá? Essa molezinha vai durar. Então é importante você ter talento, né? Criar seu próprio conteúdo e pelo menos falar, gravar você falando alguma coisa, use entonação, porque no futuro as coisas podem mudar. Então eu gravei um áudio com a minha voz aqui. Você coloca o endereço, também vou te ensinar como é que coloca o endereço, então aqui no momento nós estamos dando um overview aqui. Depois vai ter um endereço, se você não mudar nada, eu não fiz nada aqui, ele vai salvar no endereço que está aqui, ó. Deixe em branco para usar o resultado selecionado no menu de baixo. Então ele vai acabar salvando num lugar específico aqui. Enfim, sua escolha, tá? Eu tenho um pouquinho de dúvida se ele não vai salvar no mesmo diretório que eu coloquei aqui em cima. Então, aqui a princípio ele está sugerindo salvar nessa área aqui que está mais clarinha, mas vamos ver. E aqui, ó, no final, você coloca o endereço onde está o caminho, né, onde está o arquivo index. Normalmente ele traz automático, não é você que põe, ele vai ter uma lista de opções aqui, ó. Por quê? Porque você já, teoricamente, salvou o arquivo index no lugar que o sistema está acostumado a ir buscar. Então, à medida que você casa com o mesmo nome um arquivo PTH, ele já busca automaticamente para você. Se ele não buscar, você seleciona na lista aqui, tá? O nome do arquivo. Aqui abaixo ele tem algumas opções de qualidade de geração na conversão. Por experiência própria, aconselho você colocar no CREP. Aqui é o de maior qualidade e aqui vai diminuindo a qualidade. No meu
No meu computador não funcionou esse, então eu deixei no CRAP e aí tudo deu certo. Foi quando eu consegui a mensagem que eu coloquei no início do vídeo, que é essa aqui. Se tá afim de ver coisa legal sobre inteligência artificial, vai pra lá e confere o canal Tio Wilmo AI. Eu não vi, mas a patroa assistiu e achou bem bolado, bem bolado. Então se quer dinheiro, roda a vinheta, ui! Basicamente foi uma fala que eu fiz e coloquei a voz do Silvio. Então todas essas brincadeiras, essas entonações, eu já coloquei no arquivo original com a minha voz. E aí depois só converti com a voz do Silvio e ficou com uma qualidade, diga-se de passagem, muito legal. Se você não gostar da qualidade, mexe um pouquinho na entonação. E aí segue o jogo. Não tem que ficar mexendo em muitas configurações aqui não, tá? E depois, ficando satisfeito, vem aqui nesses 3 pontinhos e faz o download aí para salvar o resultado, tá certo? Não testei aqui em arquivos gigantes assim, com vários minutos ainda, para eu dizer para você se ele processa tudo legal, quanto tempo ele leva, se ele leva o mesmo tempo que tiver o tempo do arquivo, mas eu recomendo que você fracione, né? Se você for querer converter toda a sua voz para um vídeo que você queira gravar, eu recomendo que você vá fracionando e vai fazendo menores depois, use um editor aí para juntar tudo, né? E fazer de forma mais simplificada, até porque você já vai testando aí se a qualidade está ficando boa, tá certo? Então agora vamos à parte técnica, tá? Aonde que eu salvei e aonde eu busquei arquivos para salvar. Primeiro vou começar pelo arquivo que eu mesmo gravei. Então você pode salvar em qualquer lugar no seu computador. No meu caso, você vê que está esse endereço longo aqui, que é o endereço onde eu gravei salvei esse arquivo, tá? Mas suponha que você está lá, vou dar o exemplo aqui de onde eu salvei, né? O arquivo está aqui, ó, Falabro Silvio 2. Aliás, o arquivo é exatamente, é esse arquivo aqui. E aí depois eu trouxe, né, e guardei, depois de pronto eu salvei aqui, ele vem como Wave. O arquivo original pode estar em MP3, não tem problema, o arquivo que você gravar é original. O arquivo destino vai ser sempre Wave, tá bom? O final, né? Então ele trabalha muito bem aqui, buscando o arquivo MP3 sem problema nenhum, como você viu lá. Eu usei esse arquivo aqui. Então salvei aqui, ó. Você põe o botão direito e copia como caminho, tá? Então copia como caminho. Quando você copiar como caminho, você volta para o programinha lá. Vamos lá para o nosso RVC. E cola nesse campinho aqui, ó. Você apaga tudo e copia em cima. Ele vai vir desse jeitão aí e tá tudo certo. Não esquece que você tem que copiar e colar como caminho. Agora vem a dica de ouro, onde eu encontrei essas vozes, né? Vou dar 2 endereços aqui para você se divertir, tá? O primeiro dele é o Wages, wages.gg. Tem um monte de vozes aqui legais para você se divertir. Então aqui você vai, aqui ó, tem um campinho de busca, deixa eu ver se é por aqui, pesquisar. Aí você coloca aqui, por exemplo, um nome, tá? Vou colocar aqui, eu não sei se tem muitos aqui brasileiros, mas vou colocar Silvio, vamos ver o que ele sai. E aí já deu aqui, ó, Silvio Santos, é uma opção. Tem outros Silvios aqui, né? E assim vai, tá vendo? Até o Daryl, que é o personagem, acredito que é o Silvio Girardi, que é aquele do The Walking Dead, é o Daryl. Muito bem, tem Silvio Santos, tem 2 opções, tem o Silvio Luiz, que é uma voz bem legal também para brincar. Isso, fiz uma busca aqui por Silvio, tá? Aqui tem a voz do Bob Esponja, por exemplo. Você coloca em inglês, Sponge, ele aparece a voz do Bob Esponja e às vezes dos personagens que trabalham com ele. Agora você deve perguntar, e aí, mas como que você baixa, né? Vamos supor que eu quero o Bob Esponja, essa voz aqui. Aí você clica em cima dessa voz, ele vai mostrar aqui, ó, vários testes aqui que você pode fazer para você ver se você gostou da voz. Tem a opção cantada, mas tem a opção falada também. Eu vou colocar no clássico aqui, e aqui vai estar speaking. Quando tiver speaking é porque é falado, quando tiver singing é porque é cantando. Deixa eu dar um play aqui. As a speaking sample for a Wix GG AI voice model, Essa é uma voz, tá? Do SpongeBob. Pode estar até um pouco com ruído aí, às vezes. E aí, se você não gostar da voz, você tenta uma outra, tá? Porque às vezes tem vozes mais limpas. Deixa eu ver se esse outro aqui, como é que ele tá. Vou botar aqui no clássico, vamos ver se a qualidade. As a speaking sample for a Wix GG AI voice model, I offer a diverse vocal range that Essa está bem melhor, né? Uma vez que você escolheu uma, né, dessa lista enorme que você pode explorar nesse site, você vem aqui nesses 3 pontinhos e baixa o modelo. Vou baixar, tá? Muito bem. Aí você escolhe um lugar que você vai lembrar, né, no seu computador. Eu criei uma pasta aqui para Voices. E aqui, ó, eu não sei se eu já tenho, ainda não tenho Bob Esponja, nem SpongeBob. Tenho um SpongeBob aqui, ó. E eu já tinha até baixado, acho que esse modelinho aqui, exatamente esse, porque foi o que eu mais gostei. Então eu não vou completar o salvar, mas ele tá ali já, tem um Bob Esponja. Então escolhe um lugarzinho legal no seu computador. Agora eu vou lá no meu computador,
vou mostrar para você os dois arquivinhos salvos lá. Quer ver? Ó, procurar aqui, SpongeBob. Aí a hora que você recebe o arquivo aqui, ele vem zipado, tá? Então você vai extrair tudo, né? Aqui mesmo, então você organiza bonitinho, tá? Suas vozes, que aí ele fica tudo salvo de uma forma organizada, para você localizar direitinho aí as vozes. Depois que você extrai, como eu acabei de fazer aqui, ó, ele vai criar uma abinha dentro dessa principal que você chamou de Bob Esponja, e dentro dela, normalmente vão vir 3 arquivos, sendo que dos 3 você só vai usar esses dois, o index e o MPH. Só que quando você baixa, ele vem com um nome padrão, né? E aí você tem que dar um nome especial para ele. Então, vamos dar um nome aqui, que é bacana. Você clica assim, ó, seleciona os dois arquivos, o index e o PTH, aperta F2 e escreve SpongeBob. E aí dá um Enter. Automaticamente os dois recebem o nome. Viu como eu fiz? Então, não dê espaço. Vamos corrigir esse nome aqui, ó. Vamos marcar os dois de novo. F2 e vamos colocar um underline aqui. Para evitar problemas, né? Deixa os dois aqui com underline. Use sempre o F2 depois de selecionar os dois, que ele já salva os dois ao mesmo tempo. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos salvar esse arquivo aqui, ó, no local correto, tá? Um deles vai juntar com os index e o outro vai juntar com os arquivos PTH, que eu já tenho. Bom, é agora que vem a grande vantagem. Vou dar um copiar aqui, primeiro aqui no index. Copiar. E eu já vou aqui no Pinóquio de volta. E tá vendo o RVC aqui dentro do Pinóquio, onde eu estava brincando com a interface? Tem uma opção aqui, Files. Aí você põe View Folder. Ele vai direto em cima do diretório do programa RVC que foi instalado no Pinóquio. Aí você dá um duplo clique, ele vai ter aqui a opção App. E nesse App vai ter algumas opções. Ó. Esse Logs aqui é onde eu salvo os index. Então vou dar um colar naquele arquivo que eu tinha salvo o index. Volta um passo e aí vamos ver aqui os Assets. E aqui em Assets tem os Weights. E é aqui que eu salvo os PTHs, tá? Então vamos buscar lá o PTH para a gente pôr aqui. Copio o SpongeBob. Volta para lá onde estão os Weights. Você pode ver então que dentro do RVC, vou repetir aqui, ó, dentro do RVC você tem uma opção App. Na pastinha logo abaixo de App tem Logs. E aí você salva imediatamente aqui, como você está vendo, o Silvio Santos, os indexes ficam aqui. Volta em App, e aí você vem para Assets, e embaixo de Assets tem Weights. E o Weights você salva os arquivos PTH. Perfeito? Então já ensinei tudo para você aí. Aí você volta aqui, ó, para dentro do programa. Agora eu vou sair um pouquinho dessa página aqui. Volto para dentro do programa. E você vai ver que aqui, ó, ainda não está listado o Bob Esponja, que eu chamei de SpongeBob. Você vem aqui, ó, e dá atualizar listas de voz e caminho de index. Quando clica aqui, ó, ele pensa um pouquinho e já libera o SpongeBob para você. Ó, que legal, já tem aqui o SpongeBob e ele automaticamente já selecionou o SpongeBob para mim aqui. Se eu quiser fazer a mesma fala que eu fiz com os trejeitos do Silvio Santos e tudo mais para cá, é só apertar converter novamente, lembre de escolher em crepe, e ele vai começar a produzir aqui agora a mesma fala. Só que lembrando, né, quando eu narrei, eu fiz aqueles haha, errei do Silvio Santos, porque a voz do Silvio Santos é característica, ele tem esses jargões, né, esses bordões aí dele, né? Mas aqui o Bob Esponja vai mudar agora a voz, ó. Mauê, fala bro, tudo certinho com você? Se tá afim de ver coisa legal sobre inteligência artificial, vai pra lá e confere o canal de Wilmo AI. Eu não vi, mas a patroa assistiu e achou bem bolado, bem bolado. Então se quer dinheiro, roda a vinheta, ué! Como se fosse o Bob Esponja falando no estilo Silvio Santos, né? Então é mais ou menos por aí, muito legal, né? E agora, um bônus extra aqui para você. Se aquela opção lá, né, é muito legal, que eu dei para você de baixar vozes, eu vou te dar mais uma aqui, ó. Essa daqui tem muitas vozes internacionais. Tem menos vozes de personalidades brasileiras, mas, cara, são 90 mil vozes, tá? É muita coisa. Você faz a busca aqui das vozes que você quiser. Você vai ver, ó, SpongeBob, você dá SpongeBob, tem uma lista infinita para cada personagem. Você escolhe aqui, baixar aqui, ó. E dá para testar também as vozes quando você quiser aqui. Eu acho que é aqui Voice Samples, se eu não estou enganado, você vem aqui em Voice Samples ou Run Voice 2, uma das duas aqui. E aí você consegue testar as vozes antes de baixar, tá? Aqui tem um botãozinho Run, eu acho que ele também abre a opção para testar a voz. E aí, quando você quiser fazer o download, é só clicar nesse cara aqui, aí ele já vai abrir o caminho para você fazer download. Muito legal esse site aqui também, é o Voice
models.com. Então tá, pra quê, né? Se eu tenho 90 mil vozes aqui à disposição e ainda cada uma delas pode ser customizada no RVC, o que você quer mais, brother? Você tá procurando meia dúzia, 12 vozes lá naqueles sites que cobram uma fortuna? Ou você prefere usar o seu talento mesclado com a ajuda da inteligência artificial e o RVC aqui para fazer e dar um show, né, com as suas edições aí, tá certo? Então um grande abraço e até a próxima, valeu!